da lógica proposicional com vocês. E bom, na aula passada falamos sobre tabela, verdade? Inclusive já faz 2 blocos que a gente está falando disso. E na aula passada eu mostrei o número de linhas de uma tabela verdade. Eu fui claro, falei, ó, não é para decorar até este momento a tabela verdade. Eu sei que em vocês fica aquela ansiedade. Pedro, como que eu decoro? Eu quero decorar, preciso usar, eu quero ver na prática e tal. Então, este bloco, completamente diferente dos 2 últimos blocos, esse aqui é para decorar a tabela verdade. O que vocês precisam para decorar, como que a gente vai decorar e tudo mais. Então, vou voltar na tabela, só que agora com uma visão prática. Só antes, é importante deixar claro. A gente foi traumatizado pela escola porque você estava lá, todo pimpão, sei lá que série, mas um garotinho, uma garotinha, coisa linda, nunca tinha ouvido falar em tabuada. Aí um dia, a tia Maroca, sua professora lá da 3ª série, sei lá, a sua professora chegou e falou assim, hoje a gente vai aprender a tabuada, e mostrou a tabuada. Você olhou aqui e falou, caraca, velho, 9 tabelas, um monte de tal. Aí ela mostrou e falou, ó, era uma sexta-feira, lembro até hoje, tenho certeza que foi a sua também. Ela mostrou e falou assim, ó, teu final de semana para decorar, chamado oral segunda-feira. E você nunca tinha visto aquilo na sua vida, você teve final de semana para decorar e virou um trauma que hoje se eu virar para você e falar 7 vezes 8, você tem um ataque epilético, certo? Calma. Gente, exatas e lógica é exatas. Você não decora de um dia para o outro. Você não decora lendo. Eu não quero ver ninguém no final de semana pegando essa tabela verdade e lendo 72 vezes até decorar. Calma. A gente vai decorar com uso. Em exatas, tudo você decora com uso. Tudo você decora com a prática. Tá? Então eu vou te mostrar como decorar as frasezinhas. Mas para decorar, fica tranquilo que vai ser muito mais orgânico do que vocês pensam. O importante é, ao longo das próximas aulas, sempre que tiver uma situação em que eu perguntar para vocês qual que é uma frasinha de decoreba que eu vou mostrar hoje, você repete, você fala, acabou. Naturalmente, com o uso, a gente vai decorar, certo? Então, bora lá. Nossa tabelinha aqui de volta. E, bom, primeira coisa, a gente já sabe, as 2 primeiras colunas a gente já falou. Elas se referem às proposições. Se tiver uma aula só para ela, acabou. Agora, o que você vai ter que decorar dessa tabela verdade na prática? Você vai ter que decorar o valor lógico de cada um dos nossos conectivos, dependendo dessas situações. E para isso, a gente vai analisar um a um, começando no nosso primeiro conectivo, o conectivo E, o que significa que, por enquanto, você vai esquecer completamente da existência de todos os outros, certo? Só existe o conectivo E. E vamos lá, o que você precisa decorar do conectivo E? Primeira coisa, todo conectivo ele vai ter sempre um símbolo e um nome. E sim, você vai ter que decorar. Então, a partir de hoje, viu o chapeuzinho ou ouviu falar de conjunção, já sabe, é do conectivo E que a gente está falando. Viu o chapeuzinho ou ouviu falar de conjunção, é o E, tá legal? Este símbolo e este nome também a gente vai decorar com uso. Fica tranquilo que a gente vai falar ao longo de várias aulas sobre eles. Até na aula passada eu já tinha falado sobre o E. E naturalmente você vai decorar. Agora, além do símbolo e o nome, você precisa decorar também a tabela verdade dele. Saber que, por exemplo, 2 proposições verdadeiras unidas pelo E dá verdadeiro, saber que uma primeira verdadeira e uma segunda falsa unida pelo E dá falso e daí em diante. Só que decorar a tabela verdade do jeito que ela é muito ruim. Então a gente vai usar algumas frasezinhas que ajudam. E a frase do E, ela se baseia neste caso aqui, ó, que é o caso particular dele. Eu tô vendo que o E tem várias situações que fazem dele falso, mas um único caso que faz o E verdadeiro. E por que a gente vai decorar vários casos? Se pode decorar simplesmente o caso particular. E é isso que a gente vai fazer através da seguinte frase. Então, vamos lá. Vão no caderno, tomem nota, coloquem aí o E, 2 pontos, e vocês vão escrever do jeitinho que eu vou ditar, combinado? Então, coloca aí. Só será verdadeiro, só será verdadeiro quando
as duas proposições, e ó, eu quero que você escreva do jeito que eu estou ditando, não da forma que eu escrevo, porque aqui na lousa, por questões espaciais, eu coloco resumido. Então, do jeito que eu estou ditando, só será verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, o E, ele só será verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. O que na nossa lousa eu coloquei resumido, só será V quando for VV. Tá legal? E a partir de agora, toda vez que você for julgar, analisar uma proposição com o E, você vai simplesmente lembrar desse caso. O E só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Aí você olha, a minha situação são as duas verdadeiras? Sim, verdadeiro. Não, então é falso. Acabou. Tá legal? Bora lá então. Próximo conectivo da nossa tabela verdade, agora o conectivo OU. Lembrando que a gente sempre analisa o conectivo com as duas primeiras colunas. Então, em teoria, eu poderia até apagar também agora a coluna do E aqui, ó, tirar ela da jogada. Só que como ia ficar estranho, eu vou deixar ela quietinha. Bora lá. Próximo conectivo, segundo a tabela verdade, o conectivo OU, o OU do bem. Todo conectivo vai ter um símbolo e um nome. O símbolo do OU vai ser o Vzinho, o paz e amor, o V da vitória. E o nome deste OU vai ser a disjunção inclusiva. Disjunção significa escolha. Inclusiva porque ela aceita que você opte pelas duas partes. Então, escolher por uma parte não exclui a possibilidade de escolher a outra. Agora, diferente do conectivo E, que tinha um único caso que fazia ele verdadeiro, o OU agora tem vários casos que fazem dele verdadeiro, mas um único caso que faz ele ser falso. Então, mais uma vez, para facilitar, a gente vai decorar o caso particular. E vai fazer isso através da nossa segunda frase de decoreba. Então, de novo no caderno, toma nota aí. O OU, dois pontos. Opa. O OU, dois pontos. E mais uma vez você vai escrever do jeitinho que eu vou ditar, tá legal? E vai ser assim, ó, anota aí. Só será falso, o OU só será falso quando as duas proposições forem falsas. Repetindo, o OU só será falso quando as duas proposições forem falsas. Tá claro isso? Crises? Dúvidas? Então, por exemplo, para a gente julgar aquela frase que a gente viu há algumas aulas atrás, lembra a frase do OU? Era só pensar, o OU ele só é falso quando as duas forem falsas. Então, se eu estou vendo que a primeira é verdadeira, ou seja, se eu estou vendo que eu não tenho as duas falsas, é porque, meu Deus, esse nosso OU vai ser verdadeiro, porque o único jeito de ser falso são as duas falsas. Tá claro? Bora pra frente? Terceiro conectivo da tabela verdade agora, o mais complicadinho, o mais cobrado, o mais importante de todos, o conectivo C, então. Todo conectivo tem um símbolo e um nome, só que o C, então, é tão chatinho que ele tem dois nomes, tá legal? Primeiro, o símbolo vai ser a flecha da esquerda para a direita. A partir de agora, viu a flecha da esquerda para a direita, já sabe. É do C, então, que a gente está falando. E o nome dele fica ligado que ele tem dois possíveis nomes. Ele pode ser chamado tanto de implicação quanto de condicional. Para vocês, os dois nomes aparecem. A banca de vocês usa os dois, tá? Então, tem que lembrar dos dois, mas, sinceramente, como eu já falei, não vai ser um problema decorar este símbolo e nome. Isso vai ser bem tranquilo.
Beleza? Agora, para decorar a tabela verdade, mais uma vez, a gente vai para o caso particular. Este conectivo C, então, ele tem várias situações que fazem dele verdadeiro, mas um único caso que faz ele falso. Então, mais uma vez, é este caso que a gente vai decorar através de uma frasezinha. Então, bora lá no caderno. Nosso terceiro conectivo, o C. Então, e galera, este aqui, já vou até deixar escrito na lousa, mas eu quero que vocês anotem do jeitinho que eu vou ditar, tá claro? Vocês vão anotar do jeito que eu vou ditar. Então anota aí. Só será falso quando a primeira proposição, aí coloque entre parênteses o antecedente, for verdadeira e a segunda proposição, também entre parênteses, o consequente for falsa. Vou repetir. Só será falso quando a primeira proposição, o antecedente, for verdadeira e a segunda proposição, o consequente, for falso. Agora, verdade seja dita, essa frase que eu acabei de falar para vocês é um lixo, mas ela trouxe duas informações importantes. Essa história de antecedente e consequente. Então guarda a partir de hoje. Dentro de uma frase com o se então, tudo que fica entre o se e o então, a primeira parte, vai ser chamado de antecedente e tudo que vem depois do então vai ser chamado de consequente. Isso é importante. Agora, essa frase para decorar, ela é zoadaça. Por isso que normalmente a galera prefere decorar uma segunda frase. Pedrão, que segunda frase? Eu vou contar para vocês. Para você decorar o se então, é só você lembrar a partir de hoje que para ele vale a regra da Vera Fischer. Pedrão, que regra da Vera Fischer é essa? Ô meu velho, todo mundo sabe que a Vera Fischer é falsa, concorda? Todo mundo sabe, isso é conhecimento popular. A Vera Fischer é falsa. Então, se você lembrar disso a partir de hoje, acabou. Você nunca mais vai esquecer o conectivo se então. É só lembrar que a Vera Fischer é falsa, ou seja, a primeira verdadeira, Vera, a segunda falsa. Fischer é falsa. Qualquer outro caso, verdadeiro. E para dar uma entonação até mais clara, vou deixar pequenininho isso aqui, porque fica numa elegância. Vera Fischer é falsa. Tá claro isso? Crises? Dúvidas? E aí, para finalizar, só faltam os dois últimos conectivos, mas esse a gente vai quase em paralelo. Você já vai entender. Então, primeiro eu tenho o se e somente se. O símbolo, a flecha para os dois lados. E o nome, bi-implicação ou bicondicional. E aqui, galera, este conectivo eu vou direto ao ponto. Por quê? Ele tem dois casos que fazem ele verdadeiro e dois casos que fazem ele falso. Como o caso em que ele é verdadeiro para a gente é muito mais recorrente, é ele que eu vou decorar. Eu estou vendo que o se e somente se só é verdadeiro ou quando as duas proposições são verdadeiras ou quando as duas são falsas. O que, inclusive, eu gosto de lembrar que o se e somente se é o conectivo do tudo ou nada. Ele só é verdadeiro quando tudo acontece ou quando nada acontece. Mas para decorar uma frasezinha no mesmo padrão das anteriores, é só você lembrar do seguinte, ó. Coloca aí. O se e somente se, dois pontos, e anota assim, ó. Só será verdadeiro quando as duas proposições
forem iguais. O C e somente C só será verdadeiro quando as duas proposições forem iguais. E o que eu quero dizer com iguais? Iguais em seus valores lógicos. Então, C e somente C só é verdadeiro ou quando as duas são verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Iguais. E por que eu já estou fazendo em paralelo com o do lado? Porque o próximo e último conectivo, o ou, ele é o irmão mau, ele é a outra versão, a contraparte do C e somente C. E eu já vou chegar lá. Primeiro símbolo, Vzinho com um traço embaixo, até porque ele também é um ou. Pedrão, qual a diferença desse ou para esse ou? Já está dizendo aí, é o ou. O que acontece é que, quando eu tenho um ou soltinho no meio da frase, é o ou. Para ser o ou, eu tenho que começar com o ou já desde antes, lá no começo. Ou o professor é careca, ou Obama é presidente. E o que muda nesse caso é que agora esse ou continua sendo uma disjunção, mas ele é a disjunção exclusiva. E na prática, o que acontece é que este conectivo é o conectivo do escolha 1. O ou é o conectivo do escolha 1. Só que se você prestou atenção no que eu disse agora há pouco, você viu que o C e somente C era o conectivo do tudo ou nada. Esse agora é o conectivo do escolha 1. Ou seja, estes dois conectivos eles são contrários. Quando o C e somente C é verdadeiro, o ou é falso. Quando C e somente C é falso, o ou é verdadeiro. Então, para a gente decorar este conectivo do escolha 1, é só a gente pensar no contrário da frase do C e somente C, que vai ser a seguinte. Vamos lá no caderno. Coloca lá o ou, dois pontos. E escreve assim. Só será verdadeiro quando as duas proposições forem diferentes. Se o C e somente C só é verdadeiro quando as duas forem iguais, o ou só será verdadeiro quando as duas forem diferentes. Ou seja, com valores lógicos diferentes. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa e vice-versa. Tá claro? Dúvidas? Crises? Então, agora sim, com essas frases, você sabe tudo o que precisa ser decorado da nossa tabela verdade. E agora é a gente começar a fazer exercícios, porque por enquanto tá muito no teórico e eu sei que vocês querem brincar.